Capítulo 11. A arte da observação. A dádiva da visão é preciosa, no entanto, poucos de nós dão muita atenção a ela. Não basta ver o que está à nossa frente, deveríamos observar tudo o que há para ver. Se pretendemos controlar e manipular a protomatéria do nível astral, então em vez de dizermos simplesmente que deveríamos observar, precisamos dizer que temos de observar. A observação é um ingrediente básico e importantíssimo para fazermos visualizações detalhadas e bem-sucedidas. Todos nós carregamos, no nosso banco de memória particular, imagens e lembranças de tudo que já vimos, fizemos e ouvimos desde o nosso nascimento. 9/10 disso estão bloqueados e só são atingidos por meio de hipnose profunda ou de estímulos repentinos, muitas vezes acidentais. O sentido do olfato é um importante gatilho da memória, pois, como já vimos, muitas vezes associamos as pessoas a certos odores. Por exemplo, um perfume ou loção pós-barba pode trazer à memória uma pessoa em particular, pois você associa a pessoa ao aroma. Reconhecemos pessoas e lugares comparando o que vimos com as imagens que temos deles na memória. Se você vê um conhecido na rua, o seu banco de memória instantaneamente lhe fornece todos os dados de que precisa: nome, idade, tipo de relacionamento, endereço, família, etc. Sem essas imagens armazenadas na memória, não seríamos capazes de reconhecer ninguém, nem nós mesmos no espelho. Para conseguir reconhecer uma imagem, é importante tê-la visto antes, e não só tê-la visto, mas a observado, compreendido e memorizado. Tome como exemplo o conhecido exercício de meditação orientada. Os alunos costumam ser instruídos a imaginar um ponto de acesso para um estado alternativo de consciência, como uma porta, um portal ou uma paisagem de algum tipo. Mas pode ser assustador ter de imaginar um castelo com uma ponte levadiça, ou uma porta de carvalho de centenas de anos, encravada numa muralha de pedras cobertas de musgo, com dobradiças de ferro e ferrolhos enferrujados. A menos que você já tenha visto essas coisas, nem que tenha sido numa foto ou desenho, não fará a menor ideia de como visualizá-las. Fotos são melhores do que nada, mas o melhor seria já ter cruzado uma ponte levadiça ou tocado a muralha de pedras, a madeira e a porta. Na Catedral de Durham, na Inglaterra, existe uma escadaria de pedra muito antiga que perfaz um meio círculo. Veja uma escada semelhante na figura 11.1. Por causa da sua largura, a maioria das pessoas sobe essa escadaria pelo lado esquerdo, apoiando-se no corrimão de ferro. Ao longo dos séculos, isso fez com que os degraus desse lado ficassem muito mais desgastados e finos do que do outro. Ver esses degraus, subir por eles, é como sentir o peso dos séculos. A pessoa até consegue imaginar os peregrinos escalando-os num passo cansado. Essa experiência desperta laços emocionais com o passado, que podem fazer com que uma imagem astral pareça surpreendentemente real. Mas, para conseguir usar essas imagens e memórias, é preciso observar e reter detalhes, reparar no sentimento que o lugar desperta e ligá-lo às imagens. Depois disso é possível tirar o máximo proveito delas. Nem só as imagens de objetos são importantes, as de abstrações também. Será que você consegue evocar na sua mente o sentimento da chuva no rosto ou do frio cortante do vento de inverno? Será que consegue criar mentalmente o êxtase que sente ao chegar ao topo de uma montanha num dia de ventania? Essas coisas valem tanto como instrumentos mágicos quanto uma varinha ou uma espada. Você precisa armazenar emoções também. Como é segurar um bebezinho no colo ou caminhar sozinho por um bosque, à meia-noite, no dia das bruxas? Existe algo pelo qual você tem um sentimento apaixonado? Como uma causa, um objeto, um ideal ou uma pessoa? Lembre-se desse sentimento, evoque a sua intensidade e use-a como diretriz enquanto estiver criando uma forma-pensamento. Você consegue se recordar do aroma da grama recém-cortada ou do cheiro úmido e fresco do musgo? Qual a sensação que lhe transmite a textura do veludo, o pelo de um animal ou o couro já desgastado pelo uso? Como exercício, descreva esses sentimentos. Anote as suas impressões por escrito. Você consegue, se lhe pedirem,
criar mentalmente um cavaleiro de armadura em todos os detalhes? Ou consegue imaginar uma armadura do século XIV em contraposição a outra do século XVII? O que uma dama da corte usava por baixo do seu traje no ano de 1300? Como um cavaleiro prendia o seu cinturão antes da invenção da fivela? Figura 11. Degraus de pedra. Você pode perguntar, mas isso tudo realmente importa? Sim, se você quer construir réplicas exatas em matéria astral, importa muito. Por que elas têm de ser exatas? Porque era assim que as coisas eram feitas e usadas naquele tempo. É como a memória mundial se lembra delas, como elas foram padronizadas na matéria astral daquela época. Se você não conseguir se lembrar delas como eram, o padrão não será o mesmo e você não conseguirá aproveitar todo o poder que há por trás da imagem. Se conseguir, você não somente imaginará, mas recriará a imagem, ou melhor, se lembrará dela. Pense na sentença a seguir e anote no seu diário mágico, pois compreender o seu significado é outra daquelas diferenças entre o pretenso mago e o adepto. Sempre que possível, recrie em vez de imaginar ou visualizar. Que seja esse o seu lema, sempre que criar formas pensamento. Treine a sua memória para reter imagens praticando a técnica dos scraps, book, álbuns de memórias compostos de imagens. Depois que iniciar essa prática, você a achará tão útil que vai querer montar uma biblioteca de suplementos visuais. Para começar, você vai precisar de vários álbuns. Confira um tema a cada um deles. O primeiro pode ser inteiramente dedicado a construções de todos os tipos e de todas as épocas, castelos, palácios, igrejas, catedrais, cabanas, barracos, torres e museus, teatros, templos, ruínas, e assim por diante. Faça um só com portas, degraus e escadas, janelas e vitrais, outro com paisagens, tanto antigas quanto modernas, e imagens do mesmo lugar do tipo antes e depois. Depois inicie um álbum de costumes históricos e étnicos. Não se esqueça dos animais. Como você vai dar forma a um jaguar se não sabe a diferença entre esse felino e um puma? Não se esqueça dos elementos. Cenas com água, fogo e tempestades também são necessárias, assim como de cavernas e passagens subterrâneas. Não se esqueça das cores. Colecione amostras de matizes de todos os tipos, especialmente imagens de céu, terra e pedra. O azul pálido de uma manhã de primavera é muito diferente do azul profundo do alto verão. As nuvens pesadas que pressagiam uma tempestade e o céu plúmbeo que promete nevasca têm, cada um deles, as suas características próprias. Folheie revistas, livros e anúncios, por exemplo. Acima de tudo, leia e olhe. Leia livros que tenham uma linguagem descritiva e aproveite-os para ajudá-lo a construir imagens. Leia a descrição, depois baixe o livro e construa a cena descrita na sua cabeça. Posteriormente, tente construí-la novamente com protomatéria. Observe a diferença. Onde quer que esteja, olhe à sua volta e procure se lembrar do que viu. Tire fotos, faça anotações, desenhe ou pinte. Isso irá ajudá-lo a armazenar imagens mentais. Um bom exercício de memorização consiste em tentar encontrar, enquanto caminha na rua, 10 coisas que você nunca tinha notado antes: um vaso numa janela, o quintal de uma casa, a padronagem de uma cortina. Isso ajuda a treinar o seu olho para identificar, no comum, o extraordinário. Eu gosto de caminhar pela praia de manhã bem cedo, depois de uma noite de tempestade. Gosto de procurar conchas, ossos de pássaros e pedras diferentes para decorar cajados, varinhas e os objetos que uso nos meus encantamentos. Eu fixo somente no que preciso, enquanto caminho na orla, vendo o objeto com o olho da mente. Depois dou meia volta e volto pelo mesmo caminho, fazendo uma varredura consciente na faixa de areia à minha frente. Em minutos, as conchas e outros objetos se mostram claramente. Depois de plasmar o meu desejo na matéria astral, eu simplesmente deixo que os objetos se revelem. Tente ligar as imagens que você já tem com aquelas que vê à sua volta.
Junte-as, modifique-as ou transforme-as. Olhe uma das figuras que você tem de um castelo e imagine que essa construção esteja na rua ou na estrada pela qual você passa. Agora entre na figura e explore o castelo em sua imaginação. Imagine que você esteja montando o cenário de um filme, um cômodo da década de 1930. Como ele seria? O que você usaria para cobrir o chão? Que tipo de enfeites, porcelanas, quadros ou móveis seriam mais apropriados? E o que dizer dos atores? Como eles estariam vestidos e como se pareceriam? Se você olhar os retratos pintados nos últimos 300 ou 400 anos, verá que as feições humanas e a nossa ideia do que seja beleza mudaram consideravelmente. Dessas pessoas retratadas, muito poucas poderiam andar pela rua sem serem consideradas fora de época. Passado algum tempo, uma das mais antigas leis da magia começará a entrar em ação. As suas visualizações se tornarão uma segunda natureza e surgirão sempre que você quiser. Quando você pratica algo por tempo suficiente, dando o máximo de si cada vez que faz isso, chega um momento em que não precisa mais se esforçar. Ela acontece. Mas você precisa passar por todo o trabalho preparatório antes de conseguir chegar à memória mundial dentro de você. O mesmo acontece com os templos, os instrumentos e os rituais. Um dia, depois de anos de trabalho, você não precisa mais de todos os artifícios costumeiros, eles se internalizam e você passa a tê-los sob o seu comando. É aí que você se torna um adepto. Se você quer dar forma aos seus pensamentos em vez de simplesmente visualizá-los, tem que decidir primeiro se valerá a pena todo o esforço. Construir formas pensamento poderosas exige muito esforço concentrado. O meu trabalho aqui não é tentar influenciá-lo com palavras lisonjeiras ou falsas promessas, apenas mostrar como se faz o trabalho. O resto é com você. Mas a visualização é apenas uma parte da arte de construir formas, pensamento. Você tem que ter algo com que formá-las, como matéria astral. Mas o que é matéria astral?